No tema de hoje nós vamos falar sobre petição inicial. E o novo CPC, por que você tem que saber o que é uma petição inicial? Porque você vai identificar isso com facilidade nas certidões, naquelas transações imobiliárias. Quando você solicita uma certidão e essa certidão é positiva, você fica sabendo o que existe. E, normalmente o início é a petição inicial. Então vamos lá, olha só que interessante. A petição inicial é o requisito de validade. Por que validade? Porque o processo só existe porque existe uma petição inicial. Muito parecido com o processo penal, mas aqui no processo civil só existe um processo porque ocorreu um requerimento da parte, ou seja, apareceu um autor e esse autor requeriu, fez o requerimento ao Poder Judiciário. Toda vez que eu faço uma petição inicial, eu distribuí a ação, ou seja, essa ação foi dada entrada no fórum, o fórum vai distribuir, vai sair o número de processo e vai ser distribuído a um cartório. Então, petição inicial é o começo de tudo. Alguns doutrinadores esclarecem que a petição inicial é um requisito de validade e existência. Só existe processo em virtude da petição inicial. Então, petição inicial, a parte teórica, é um requisito de validade e de existência. Só existe processo em virtude da petição inicial. Professor, quem faz uma petição inicial? O autor. O autor ou autores, se existe um litisconsórcio. Litisconsórcio é pluralidade de partes. Pode ocorrer a pluralidade ativa, pluralidade de autores, ou a pluralidade de réus, ou ainda a pluralidade mista, ou seja, existe pluralidade de autores e pluralidade de réus. Então existe uma pluralidade mista. A petição inicial é o começo de tudo. Nós temos um artigo dentro do Código de Processo Civil, que é o artigo 319, que regulamenta como deve ser feita uma petição inicial. Essa petição inicial, segundo o artigo 319, não pode faltar, hein? Então atenção aqui, toda petição inicial não pode faltar o endereçamento. Endereçamento é o juiz competente, é o fórum competente. Nós temos aí, olha que interessante, a justiça civil, mas nós temos as relações de consumo, ou seja, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, a Lei 8.078 de 90. Então lá eu posso distribuir a ação, quando eu sou consumidor, na competência realmente mais próxima do meu lar, da minha residência. Eu sou o consumidor, eu sofri um dano pelo fornecedor de produtos e serviços, o fórum competente é o mais próximo da minha casa. Quando você fala de processo, tudo tem sentido. A intenção da Lei 8.078 é proteger o consumidor. Se a regra fosse contrária, se o consumidor tivesse que ingressar com a ação aonde está localizado a sede do fornecedor de produtos e serviços, o que iria acontecer? Ia desestimular. Eu sou consumidor, comprei um produto de você, você tem a sede no Rio Grande do Sul, eu moro em São Paulo. Se eu tivesse que fazer uma ação lá no Rio Grande do Sul, inclusive ter que ir no Rio Grande do Sul para participar da audiência, eu já deixaria de fazer, porque o custo seria absurdo, eu não teria condições. Então é uma realidade. O código é protetivo com a defesa do consumidor. Então quando existe uma relação de consumo, saiba que a competência é a residência do consumidor. Por mais que o fabricante, o fornecedor de produtos e serviços, seja de outro estado, o processo vai correr próximo à casa do consumidor. Isso no direito do consumidor. Mas o endereçamento pode ser do direito de família. E olha que interessante, no direito de família existe uma proteção ao menor, à mulher, ou seja, em um divórcio, uma separação, também uma ação que envolva guarda, alimentos. Professor, qual que é o fórum competente? Que fórum que eu vou usar? Eu tenho a guarda do meu filho, o pai não está pagando pensão, o pai mora em São Bernardo do Campo e eu moro em São Paulo. Qual que é o fórum? É o fórum do pai? Não, sempre o fórum mais próximo do menor. Por quê? A regra, o raciocínio lá do direito do consumidor também é usado aqui. Se dificultar as coisas, a mãe representando o filho ou assistindo o filho, depende da idade, menos que 16 anos representa, 16 aos 18 assiste o filho que é o autor da ação, na ação de alimentos, ou de guarda, ou ainda de regulamentação de visita, fato é que isso desestimularia a criança, na verdade a mãe de ingressar com a ação. Então, normalmente, direito de família vai ter essa proteção. Se tem menor no meio, sempre na residência do menor, o fórum mais próximo à residência do menor. Essa é uma regra muito importante. Olha que interessante. Quando a gente fala de competência, tem tudo a ver com endereçamento, que é o primeiro requisito de uma petição inicial. Quando eu vou mandar uma carta a alguém, eu preciso endereçar, eu preciso colocar um endereço. Endereçamento é isso. Endereçamento que é previsto lá no artigo 319 do novo Código de Processo Civil é justamente isso, endereçar. Professor, eu vou endereçar para quem?
sempre respeitando as regras de competência. No caso do direito do consumidor, o fórum mais próximo do consumidor. No caso de ações de direito de família, sempre o fórum mais próximo da criança, do menor, que envolva menor. Olha que interessante. Se for no caso de divórcio, separação, o último lar, a última residência do casal. Isso vale também para a união estável, hein? Já em relação às ações cíveis, professor, eu quero ingressar com uma ação. Trabalhei numa imobiliária, sou corretor de imóveis, a imobiliária não me pagou. Aí, na relação pura, cível, né, contratual, aí normalmente a ação, a competência é onde foi assinado o contrato de prestação de serviço, onde ocorreu a prestação de serviço. Então, se a imobiliária fica lá em São Caetano do Sul, é lá que vai correr a ação. Normalmente lá que vai correr a ação, porque é lá que eu prestava o serviço. Então, na relação puramente civil tem essa diferença. É no lugar do negócio, onde ocorreu o negócio, onde ocorreu a prestação de serviço. Então, o endereçamento, como em qualquer carta, é fundamental. Segundo o artigo 319, é fundamental o endereçamento. Nós temos no Brasil as varas especializadas. Nós temos a vara de família e sucessões, é uma vara que só cuida, né, vara, cartório, onde o juiz e os seus auxiliares só cuidam dos processos de família, guarda, além de guarda, visita, ações de alimentos. Então esse cartório só presta esse tipo de serviço. Quando eu falo de varas cíveis, é a vara genérica. Vou encaminhar para a vara cível, uma vara genérica, para que o cartório preste um serviço de relações cíveis, inclusive consumidor também na vara cível. Nós temos também, pelo Brasil, nós temos os cartórios de registros públicos, que normalmente vão cuidar das ações de uso capião. O registro público é um cartório especializado em ações de uso capião. Temos as varas de falência também, ocorre a falência da empresa, nós temos uma vara especializada para tratar desse assunto, né? Então, também temos isso. Então, é muito comum no Brasil essas varas especializadas, inclusive nós temos varas da infância e juventude, em casos de adoção, né? Então nós temos muitas varas especializadas. O ideal é que o operador jurídico, antes de ingressar com a ação, ele verifique, porque cada estado é de um jeito, cada município é de um jeito, cada fórum é de um jeito, tem fórum que tem vara especializada, tem fórum que não tem. Então tem que verificar para não errar a competência. Olha só que interessante, além do endereçamento, aparece também na petição inicial, aparece a qualificação. A qualificação é o nome do autor e a qualificação do autor, ou seja, nome completo, também nacionalidade, profissão, estado civil, RG, CPF, mas o CPC novo, ele inovou com o endereço eletrônico. Então hoje, toda petição inicial bem feita tem que ter o endereço eletrônico do autor. Isso tem muito colega advogado que acaba não usando, acaba não incluindo isso inicial, mas deve ser colocado, hein? Eu preciso colocar o endereço eletrônico. Quando o autor não tem esse endereço eletrônico, o que eu faço? Eu menciono que não possui endereço eletrônico, ou endereço eletrônico desconhecido. Mas o ideal é que eu respeite as regras do artigo 319 do novo Código de Processo Civil, para que a petição fique bem feita. E aí a qualificação do réu também. Professor, para processar alguém eu sempre preciso do endereço do réu? Não, não é verdade. Para processar alguém, se eu tenho o endereço do réu, com certeza isso ajuda muito. Mas se eu não tenho, eu posso usar um termo, né, muito comum no direito, que é réu desconhecido, ou réus desconhecidos. Isso acontece muito nas ações de posse, as possessórias, né? Ação de reintegração, manutenção, interdito proibitório, onde eu tenho uma casa que foi invadida, e aí eu vou ingressar com uma ação. Só que eu não sei quem invadiu o meu terreno, minha chácara, meu sítio, minha fazenda. São desconhecidos. Eu posso colocar no polo passivo da ação desconhecidos. E aí o oficial de justiça vai descobrir na hora ali. A mesma coisa acontece quando eu não tenho o endereço do réu. Local incerto e não sabido é o termo utilizado. Não é o caso da ação possessória, porque lá pelo menos eu sei o local, né? Invadir o meu terreno é lá que está o invasor. Mas isso acontece muito nas ações de colisão de veículos, né? Então, onde o sujeito bate no meu carro e sai, acelera o carro e vai embora, mas eu consigo anotar a placa dele. O sujeito é desconhecido e está em local incerto não sabido. Dentro da petição inicial, eu vou pedir que o juiz oficie o DETRAN para saber quem é o proprietário do veículo. Então, existe sim a situação que o réu, além de ser desconhecido, está em local incerto e não sabido. Eu não sei quem é o réu e não sei onde ele está. E mesmo assim eu posso ingressar com a ação. Isso chama qualificação, hein? Toda petição inicial, mais mal feita do mundo, tem que ter fato, fundamento e pedido. Fato, fundamento e pedido. Fato é história, né? O acontecimento, o que ocorreu. Então é o fato. Sempre numa petição inicial, o operador jurídico precisa tomar cuidado. Quem escreve muito se perde. As petições bem feitas, segundo a jurisprudência, segundo o projeto PET 10, devem ser feitas até 10 laudas, e eu concordo com isso, hein? Petição bem feita não pode ultrapassar 10 folhas, 10 laudas.
Isso não é só para petição inicial, mas contestação à defesa, isso para também um parecer, um contrato também. O escrever muito não quer dizer que foi bem feito, porque quando a gente escreve muito a gente se perde, né? O ideal é que um contrato, o ideal é que uma petição inicial seja bem feita e bem compacto, objetivo. E isso é bem feito, não escrever muito, né? Porque às vezes tem várias cláusulas no contrato que não tem sentido nenhum, não serve para aquelas partes. Normalmente o contrato copia e cola na internet, você vai achar um contrato com várias folhas e não é objetivo, não corresponde ao que você quer. A petição inicial é a mesma coisa. Olha só, fundamento toda a petição tem que ter. Nós sabemos que o direito processual é uma coisa, o direito material é a tipificação do direito. Então o advogado, o operador jurídico, ele vai lá, acha as regras no direito material e passa para a petição inicial. Então o fundamento é isso. Eu preciso ter um nexo de causalidade, eu preciso achar as informações materiais para incluir naquele processo. E isso é muito importante, hein? Quando eu falo também da petição inicial, o pedido não pode faltar. Quando você peticiona, o que é a petição inicial? Nós conversamos aqui no começo da aula. Petição inicial é um requisito de validade e existência, segundo teóricos, doutrinadores, né? Requisito de validade e existência. Esse requisito de validade e existência, ele é fundamental para a existência de um processo, mas eu estou pedindo ajuda. Você há de concordar comigo, quando eu faço uma petição inicial, eu estou pedindo ajuda do Poder Judiciário. Professor, mas por que eu estou pedindo ajuda do Poder Judiciário? Porque eu não consegui resolver amigavelmente. Isso é o chamado interesse de agir. Nós temos as condições da ação e os elementos da ação. A ação, a petição inicial, um dos requisitos é a condição da ação, né? Um desses requisitos importantes. Quando a gente fala interesse de agir, é isso. Eu tentei resolver amigavelmente, não deu certo, então eu procurei o judiciário para resolver. O judiciário tem a função de eliminar litígios. É uma máquina de resolver litígios. Pode ser por homologação ou por sentença, uma decisão judicial. Eu procuro o judiciário para não me vingar daquela pessoa, para evitar a autotutela. Então o judiciário ele é usado para realmente gerar uma paz, pacificação social. Por isso eu procurei o judiciário, porque eu não consegui resolver. Então isso precisa estar bem esclarecido no meu pedido. No pedido da petição inicial, olha que interessante, nós temos que ter o autor pede a procedência da ação, o réu pede a improcedência, mas não pode faltar também mencionar um artigo previsto no 319, que venho requerer ou apresentar todos os meios de provas em direito admitido. Tem vários textos parecidos e o autor da ação, o operador jurídico, tem que mencionar esse texto. Por quê? Eu vou provar que estou falando a verdade por todos os meios de prova em direito admitido. É um texto pronto que vai lá no pedido, tem que ir. Mas isso é de menos. O que não pode faltar ainda na petição inicial, segundo os requisitos do artigo 319, realmente é o pedido de citação. E vamos lá, hein? Professor, todo processo tem citação? Esse programa é voltado, eu sei que muito operador jurídico assiste, pela didática, pela objetividade, mas é voltado para quem não conhece processo, hein? Então você que está nos assistindo, você é leigo, então você vai ter uma noção aqui, você que está nos assistindo, corretor de imóveis, então fique atento. Olha só que interessante, ó. Quando eu falo de citação, todo processo tem citação, professor? Depende, essa é a melhor resposta. Por quê? Nós temos processos que o pedido é só uma homologação. Esse processo não tem uma citação. Professor, dá um exemplo para ficar mais fácil. Do divórcio. O divórcio nem sempre é litigioso. Nem sempre um quer e o outro não quer. Nem sempre tem briga de bens. Muitas vezes o divórcio é consensual. É aquela situação que você, algum amigo, algum parente passou por isso. Existe o divórcio, mas ninguém está brigando com ninguém. Os dois querem o divórcio, os dois desejam, inclusive o casal, os companheiros são amigos. Professor, precisa citar? Não precisa citar. É uma ação de divórcio consensual, de jurisdição voluntária. Ou seja, um advogado para os dois. Os dois vão assinar a procuração para o mesmo advogado. Professor, tem pedido de citação? Não, não tem pedido de citação. O juiz vai homologar. Então existem iniciais, sim, sem o pedido de citação. Quando é de jurisdição contenciosa, briga, aí sim, aí eu vou pedir a citação. Lembra você que a citação pode ser feita pelo oficial de justiça, carta ou ainda edital. O Código de Processo Civil tem uma ordem cronológica da citação. E aí, em ordem cronológica, segundo o Código de Processo Civil, nós temos aí a carta, é a regra do jogo, depois o oficial de justiça e depois o edital. Edital é citação fictícia. Ninguém lê o edital. Edital, diário, oficial, ninguém lê. Mas ela resolve muito, porque o processo fica preso se não consegue encontrar o réu. Então, após algumas tentativas, pedimos ao juiz
para que ele conceda aí a citação por edital para o processo andar, e em muitas situações esse pedido é deferido, tá? Então citação nós temos três citações importantes, sem falar da grande novidade, que é a citação eletrônica, por e-mail, WhatsApp, mas essa tem que ser regulamentada, essa citação ocorre na prática, já tem eficácia, mas essa merece uma atenção especial, ela existe, mas não é a regra do jogo, tá bom? Olha só que interessante, quando a gente fala em petição inicial, eu também preciso pedir, em diversas situações, audiência de instrução e julgamento, se for necessário, eu posso pedir ali no pedido. Professor, quando que existe audiência de instrução e julgamento? Existe audiência de instrução e julgamento quando existem provas orais a serem apresentadas. No direito, nós temos duas provas, a prova oral e a prova documental. Isso é muito importante você saber, hein? Prova oral é a prova falada, testemunha e depoimento pessoal. Depoimento pessoal é o depoimento do autor e do réu. Isso é prova oral, prova falada. Quando eu falo testemunha, é a testemunha que fala também, né? Então, prova oral é a prova falada. Ou nós temos a testemunha, ou nós temos aí também o depoimento pessoal das partes, autores e réus. Então, isso é prova. As outras provas são as provas documentais. Quando existe prova oral, essa prova é de extrema importância, o ideal é que o operador jurídico solicite uma audiência de instrução e julgamento. Não tem nada automático, hein? Não pode deixar na mão do juiz. O correto é pedir. E aí o juiz, ele vai se atentar que existe aí a existência de prova oral a ser apresentada em audiência de instrução e julgamento. Mas o novo CPC ele inovou também. Professor, por que ele inovou? Porque ele trouxe a audiência de mediação e conciliação. Professor, é obrigatória essa audiência. Cuidado, hein? Boatos, lendas jurídicas, novamente, né? A audiência de instrução e julgamento, ela não é obrigatória. O autor é obrigado a se manifestar, optar pela audiência, falar se quer ou se não quer. Isso ele é obrigado. Desde que o procedimento seja um procedimento que caiba, né, que seja compatível o pedido de audiência de conciliação e mediação. Por quê? Nós temos ações que não há que se falar em audiência de mediação e conciliação. Trago um exemplo, a ação de interdição. Na ação de interdição, para que o operador jurídico vai pedir ou não, vai falar que não tem interesse na audiência de conciliação? Isso não existe. A ação de interdição, eu quero interditar alguém, o meu pai, o meu avô, né, um irmão, que não tem condições naquele momento, de forma provisória ou definitiva, de atuar pelos seus atos. Então eu vou representá-lo judicialmente. Nessa situação, não tem sentido algum eu pedir uma audiência de conciliação e mediação. Porque se eu pedir, não tem lógica, né? Eu estou fazendo uma ação contra uma avó. Eu quero interditá-la. O juiz vai perguntar para ela, a senhora concorda com a interdição? Sendo que ela não tem condições, ela não sabe nem o nome dela mais, não sabe a idade que ela possui. Então cuidado, né? O processo tem que ter lógica. A petição inicial tem que ser pensada, tudo, ponto a ponto, não pode fazer por fazer. A petição bem feita é aquela que escreve pouco, no máximo 10 folhas, 10 laudas, no máximo, não pode chegar a 20, senão é muita coisa. E você há de concordar comigo que uma petição feita com mais de 20 folhas, 10 folhas, é uma petição mal feita, porque você imagina o juiz tendo que ler aquilo, você imagina o réu fazendo uma defesa, aí vem mais 60 folhas, porque um quer mostrar que escreve melhor que o outro, mais que o outro, e aí vira aquela bagunça, né? Por isso a justiça muitas vezes não manda. Então cuidado, a petição inicial bem feita não é aquela petição com muitas folhas, poucas folhas, mas de forma objetiva. Quando a gente fala de audiência, tem que ter sentido, tem que pensar de se fazer as coisas, né? Então, eu não posso sair pedindo audiência, sendo que o processo não é compatível. Se é compatível para que eu solicite audiência de mediação e conciliação, excelente. Mas se é um caso que não existe possibilidade alguma de audiência de conciliação e mediação, eu não preciso pedir. O artigo 319 são regras obrigatórias da petição inicial, dependendo da situação. E eu preciso separar. É jurisdição voluntária? É jurisdição litigiosa? Porque aqui já muda. Se é voluntário, não tem briga, é consensual, tem citação, tem. Se é litigioso, tem briga, tem citação. Se é uma ação de interdição, nem pedido de conciliação e mediação, de audiência de conciliação e mediação, cabe. Porque não tem sentido. Como que eu vou pedir? O sujeito está sofrendo o processo para ser interditado, né? Então eu não estou bem da cabeça, eu preciso que alguém me represente. Como que eu vou opinar? Não tem sentido, né? Então a petição inicial tem que ser pensada. Outra novidade interessante, muita gente tinha dúvida em relação, olha que interessante, relação à união estável. Hoje a união estável, segundo o novo CPC, pode ser utilizada como requisito, né, de união, Estado civil. Ou seja, eu posso mencionar união estável.
União estável, você sabe, tem duas. A declarada, aquela feita em cartório, e a união estável que não é declarada, aquela que é o ficar junto, morar juntinho, né? Então, essa união estável, ela não tem publicidade. E aí o ideal, esse casal que só mora junto, que na petição inicial, se for processar alguém, se for utilizar o judiciário, mencione solteiro. Eu só vou mencionar união estável no estado civil, na qualificação, voltando aqui na qualificação, quando existe um documento, uma declaração de união estável, tá bom? Então, isso é importante. Olha só que interessante. Quando a gente fala de petição inicial, no judiciário brasileiro nós temos 3 procedimentos. Nós temos o procedimento comum, procedimento especial, são algumas ações previstas no Código de Processo Civil como procedimento especial. Entre elas nós temos diversas. As ações possessórias são ações de procedimento especial. As ações de família, ação de consignação, ação monitória, ação de solução parcial de sociedade, são poucas ações previstas como ações especiais, de procedimento especial. Então, nós temos o procedimento especial e temos o procedimento de execução. Repetindo, hein? Nós temos 3 procedimentos: procedimento comum, procedimento especial e procedimento de execução. O procedimento comum, quando eu não consigo utilizar o procedimento de execução ou o procedimento especial, vai sobrar o comum, que é o residual. E aí, o que eu vou fazer? Vou fazer a petição com base no procedimento comum. Quando eu consigo utilizar o procedimento especial, porque são algumas ações apontadas ali, eu vou utilizar o procedimento especial, não resta dúvida. Mas quando eu tenho um título executivo extrajudicial, ou seja, um cheque, uma duplicata, uma nota promissória, um contrato assinado pelo credor, devedor e 2 testemunhas, quando eu tenho um baita documento que me permite começar no segundo tempo do jogo, eu vou fazer uma ação de execução, também uma petição inicial. Professor, por que segundo tempo do jogo? Porque nós temos aí a fase de conhecimento, conhecida como fase cognitiva, e a segunda fase, que é a fase de execução. O sistema brasileiro permite o sujeito começar logo no segundo tempo, sem precisar dessa fase de conhecimento cognitivo, essa fase demorada. Basta ter o quê? Um título executivo extrajudicial. É onde eu não discuto mais o direito, mas eu discuto o título, né? A eficácia do título, o cheque, a nota promissória, ou seja, já vou direto para a cobrança, né? Não vou falar cobrança porque cobrança é procedimento comum, mas eu vou direto ao ponto, fazer o sujeito pagar. Então, execução é isso, já começo o jogo cobrando, obrigando, né? Posso obrigar também, obrigação de fazer, então eu ganho muito tempo. Quem tem a possibilidade de começar com uma ação de execução é melhor, já começa no segundo tempo do jogo. Então veja, nós temos 3 procedimentos, tanto o procedimento comum como o especial e o procedimento de execução, eu preciso começar com um grande requisito de existência e validade. Qual que é esse requisito? A petição inicial. Então aqui no processo civil, só começa o jogo com uma petição inicial. Não tem jeito. Petição inicial é um requisito de validade e existência. Professor, todo processo eu preciso de advogado? Não. Existe o juizado especial civil, o antigo pequenas causas, onde até 20 salários mínimos eu não preciso do advogado. Para recorrer, sim, aí já preciso do advogado, recorrer da decisão do juizado. E de 20 até 40 salários mínimos eu também necessito de advogado, tá? São algumas ações que podem ser feitas no juizado. No caso da cobrança de corretagem, pode ser feita no juizado até 20 salários mínimos sem advogado, para que você não tenha o custo aí com honorários advocatícios, tá bom? Então, muito importante você saber. Petição inicial, requisito de validade e existência, prevista aí no artigo 319 do novo Código de Processo Civil, é o requisito de validade e existência porque é o começo de tudo. Eu preciso apontar e seguir alguns requisitos dessa petição inicial, né? Se for litigioso, eu preciso pedir a citação. A citação, você já sabe como é feita a citação, a ordem cronológica da citação. Dependendo do caso, eu posso pedir a audiência, optar pela audiência de conciliação e mediação, optar também pela audiência de instrução e julgamento. Eu posso pedir perícia nessa petição inicial e posso, inclusive, trabalhar com as preliminares. Professor, o que é preliminar? São os pedidos principais. Na petição inicial, eu posso pedir justiça gratuita, está previsto no artigo 98 do novo Código de Processo Civil. Hoje, quem consegue justiça gratuita ganhou na loteria, porque tem vários direitos importantes. Então, quem consegue, normalmente para conseguir a justiça gratuita, não pode ganhar mais que 2 salários mínimos. E o professor quer passar um recado importante. Quando você faz uma petição inicial, não pode faltar um requisito principal, hein? Tanto na jurisdição voluntária como na contenciosa, que é o valor da causa. O valor da causa é importantíssimo e determina o quê? As custas judiciais. Depende, cada estado é de um jeito, você pega o estado de Goiás 4%, São Paulo 1%, cada estado é de um jeito, mas fato é que para usar o judiciário eu pago, só não pago se eu pedir a justiça gratuita e ganhar, né, conforme o artigo 98. Se eu não ganhei, né, se eu não pedir, eu vou pagar. E aí eu pago a taxa judiciária, é o uso do poder judiciário.
Tem que pagar, é requisito obrigatório, hein? Com base no quê? Com base no valor da causa. Professor, então eu vou jogar o valor da causa de R$1.000? Não pode, hein? Porque você tem que respeitar o artigo 292 do Código de Processo Civil. Vou repetir, hein? Artigo 292 do Código de Processo Civil. Ou seja, o valor da causa ele é determinado por aquele artigo. Quando não está ali, aí sim você pode optar por um valor de alçada. Mas são poucas ações que eu posso optar pelo valor de alçada, tá bom? Então essa é a dica do professor. Tem pergunta aqui, hein? Olha só, vamos lá, hein? Como redigir uma petição inicial, intermediária e como fazer isso? A petição inicial ela é caprichada, tem que seguir o requisito do artigo 309 do Código de Processo Civil. As outras petições intermediárias são petições simples, né? Então, na verdade, não tem muito o que errar. Essas petições intermediárias, o que eu preciso fazer e ter atenção? Sempre mencionar o número do processo, porque já existe, já foi sorteado, já saiu o número do processo. Lá também no endereçamento colocar o cartório, porque já tem o cartório, a vara, o número da vara, então isso eu não posso esquecer. Mas é muito simples, por quê? Porque eu vou colocar o nome do autor já qualificado, porque ele já foi qualificado na inicial. E embaixo, no parágrafo de embaixo, eu já vou apontar o que eu quero. Venho requerer a juntada de um documento, venho requerer que seja oficiado o Detran, venho requerer esclarecimento sobre o despacho, então é mais fácil. Essa petiçãozinha intermediária é uma folhinha só, ele é muito mais simples, porque o endereçamento eu já sei para onde eu vou mandar, número do processo e a qualificação já foi feita. Então eu coloco o nome do autor já qualificado nos autos. E aí eu já entro logo no pedido que eu quero. Então ela é muito mais simples. Na petição, quem tem assinatura certificação digital, pessoa física, tem que colocar a data e assinatura? Não precisa não, viu? Na verdade tem colegas que têm essa mania, né? Imprime a petição e assina. Depois escaneia e manda. Não precisa. Porque o token já existe a assinatura digital, não há essa necessidade, é bobagem fazer isso. Tem gente que fala assim, para evitar fraude, não tem sentido, né? Porque a fraude, quem está fazendo a fraude copia a sua assinatura, é algo mais simples dentro da fraude, é isso, né? Então não precisa não, viu? Pessoa física pode fazer uma petição sem advogado em um tribunal de justiça contra abuso de juros de correção de cartão de crédito? O uso da justiça, e uso ou jus postulandi, ele é regulamentado sem o advogado, né? Então, existe. Aonde? No juizado especial civil, até 20 salários mínimos, tanto da esfera civil, né? Ou seja, da esfera aqui estadual. Isso acontece também na esfera da Justiça Federal. Então, casos lá que o sujeito queira ingressar com uma ação, normalmente aposentadoria, ele consegue sem o auxílio do advogado. Na trabalhista também consegue, mas são exceções, né? Então, em regra, precisa do advogado sim, principalmente na ação. É um requisito essencial. Nas ações, eu preciso do advogado. Nada impede de eu fazer um requerimento, né, uma pergunta, um protocolo, mas nas ações, no Poder Judiciário, eu preciso do advogado. Inclusive na esfera extrajudicial. Inventário extrajudicial, aquele feito no tabelião, retificação diária e também uso capião. Esse uso capião novo, extraordinário, precisa de advogado também, tá bom?